A saúde pública no Brasil é o tema do Além da Notícia desta noite. E obrigado a você que está aí do outro lado. Convide outros a nos acompanhar agora. Olha, eu quero trazer aqui a seguinte menção. Neste comecinho de agosto, aconteceu em São Paulo um evento chamado Abrascão. Foi o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, o Abrascão. Aliás, foi no final de julho, de 26 a 29 de julho, e ali estavam presentes um conjunto de professores, estudantes universitários, trabalhadores da saúde, muitos movimentos sociais e médicos. Estavam representantes da sociedade, não é? Estavam tratando justamente das questões que envolvem o SUS, Sistema Único de Saúde. E pergunto para os senhores, a gente sabe que com a política a gente não vai conseguir resolver de imediato a questão, embora ela seja o melhor caminho, não é? Sim. Mas a sociedade assim se organizar, professores, estudantes de medicina, organizações sociais e traçarem metas que possam ser apresentadas também a governantes, é necessário isto? É necessário que a sociedade se mobilize para mudar a saúde no país? Com certeza. Só a população pode produzir uma mudança. No Brasil, e como brasileiro eu me sinto confortável em falar isso, nós somos um pouco, vivemos uma certa zona de conforto, né? As pessoas falam assim, está ruim, mas está bom. Então, como é que pode estar ruim e está bom? Está ruim, mas eu estou feliz, eu estou bem. Está errado, né? Nós precisamos buscar quem nós elegemos e eu não aceito do jeito que você está fazendo. Eu não sou o seu empregado, você é meu empregado. Uhum. Eu pago o seu salário. E é bom dizer, realmente, o povo precisa entender isso. Eles não entendem. Eles acham que Vossa Excelência é coisa nenhuma. Vossa Excelência sou eu que trabalho feito um cavalo e pago quase 50% do que eu ganho de impostos. E ele também. Fala, mas eu não pago imposto. Paga sim, quando você compra o arroz, o feijão, que você paga água, você está pagando impostos. Esses impostos fazem com que todos esses indivíduos que estão assentados aqui em Brasília ou nos seus estados, sejam nossos funcionários. Portanto, eles têm a obrigação de nos ouvir e de nos responder. Então, eu sou a favor de que o povo seja continuamente informado, instruído, e esse movimento tem que vir de baixo para cima. Tem que vir das camadas mais simples, mais primárias da sociedade. Por quê? Se nós vamos esperar que o governo crie qualquer modelo de educação do povo, dá no que deu, o que nós temos hoje. Então, quando o povo estiver consciente de que ele precisa agir junto ao seu governante, aquele que ele elegeu para ser o seu deputado federal, o seu deputado estadual, o pessoal da Câmara de Vereadores, né, aqui em Brasília, da nossa Câmara Legislativa, e que eles são obrigados a nos ouvir, eles não estão fazendo favor nenhum, e que excelência somos nós e não eles, as coisas podem começar a mudar. A gente está falando agora também de um outro, deixa eu entrar no outro tema aqui. A gente teve recentemente aquela discussão grande no Congresso quando foi aprovado o teto dos gastos. Sim. Então, eu pergunto para os senhores, há ainda hoje na sociedade pessoas que são contrárias ao teto dos gastos, mas o Congresso aprovou. Eu confesso que ainda não tenho uma convicção do que é melhor. E gostaria de ouvir os senhores também sobre isso. Faz bem esse teto dos gastos, a saúde pública hoje pode ter um custo, o custo dela pode ser reduzido, o que os senhores pensam? Essa questão do teto é importantíssima para um país que precisa manter suas contas em equilíbrio. Eu sou favorável à questão do teto, acho uma irresponsabilidade do Congresso esse pacote de bondade que foi feita no encerrar das luzes do governo Temer, porque ele joga uma bomba que vai explodir na mão do próximo governante. Isso, inclusive, deveria ser objeto de ação judicial para impedir que esses projetos, que caso venham a ser aprovados pelo Senado e tal, não sejam sancionados pelo presidente da República. Tá? Porque isso vai gerar um problema sério para o país. Com relação à questão dos gastos na saúde, primeiramente nós precisamos fazer bom gerenciamento desses gastos. Não vai ser com aumento de valor, com CPMF ou com o que quer que seja, que nós vamos resolver os problemas fundamentais. Isso quer dizer uma coisa, qualquer bilhão a mais, ou quaisquer bilhões a mais, que se colocar na saúde, não vai resolver hoje. Vai ser aquela situação de que você está colocando água na piscina e tem um ralo desse tamanho, Sim. vazando, tá certo? E você não vai resolver nunca esse problema. Enfatizando, o problema é má gestão e corrupção. Corrupção, especialmente corrupção. Se você permite, Luiz, a saúde hoje, o sistema de saúde do Brasil, ele só conseguiria sair desse atoleiro que está se primeiro fosse feita uma auditoria independente
para onde vai esse monte de dinheiro, como é que ele está sendo gasto, o que está sendo pago. Esses contratos que estão sendo feitos hoje de assessoria geral de coisa alguma, né? Fornecimento de informação que não tem valor nenhum só para Marte, Vênus, né? Então, isso teria que ser feito. E, claro que o contingenciamento é importante. Por quê? É o que o Luiz falou. Pode botar o dinheiro que quiser na saúde, que não vai ser suficiente. A única coisa que eu acho bastante complicada e ruim é que se tirou dinheiro de algumas partes, no meu ver, eu posso estar enganado, se eu estiver, me corrijam, para poder manter favorável ao presidente Temer decisões do Senado e da Câmara, sabe-se lá a que custo. Então, vamos ser claros, né? E importante, o meu discurso parece que eu sou candidato a algum, mas eu não sou, não. Não sou candidato a nada. Eu não sou político, não sou candidato a nada. O senhor é um médico preocupadíssimo com algo que não vai bem. Eu tenho que deixar um país melhor para os meus filhos e meu neto. Senão eles vão fazer o quê? Porque do jeito que vai aqui, a gente vai ter que repartir o Brasil em pedaços e vender um pedaço para cada um. Um pedaço para os Estados Unidos, outro para a Rússia, outro para a China, né? Outro dia eu vi um candidato falando algo bastante razoável, que a preocupação dele hoje é que a China está comprando o Brasil, está fatiando o Brasil. Nós não podemos deixar que isso aconteça, como nenhum outro país. Porque se nós cairmos na mão dos grandes comedores de dinheiro do mundo, como é o caso da China, dos Estados Unidos, sei lá mais quem, que país nós vamos ter ao final? Que país nós vamos ter afinal? Bom, a gente sabe que faz-se qualquer coisa pela saúde, né? Quando a pessoa está envolvida no problema, quando a família, quando um filho, quando um pai, quando uma mãe, quando eu, faz qualquer coisa. E a saúde se tornou muito cara. É possível se baixar o custo da saúde, desde tratamentos a medicamentos, a seja o que for? Com certeza. É cara a nossa saúde? Sim, é cara. Caríssima. É cara e também, além de ser cara, é dispendiosa, porque não aplica corretamente aquilo onde deveria aplicar. Nós damos exemplo aqui, tem vários países no mundo, e a gente vai falar sobre o Reino Unido, nós vamos falar sobre a França, vamos falar sobre o Canadá, onde a saúde pública é bem administrada, onde existem protocolos de atendimento, onde existe controle sobre o que entra e o que sai, onde existem metas que são avaliadas todos os anos e colocadas para a sociedade. Quando você viu o ministro da Saúde chegar à televisão e fazer uma prestação de contas, ou usar os meios de comunicação para fazer uma prestação de contas a respeito do como ele encontrou o ministério naquele primeiro ano, como ele está entregando no segundo, qual é a avaliação que foi feita, a sociedade foi chamada a opinar se realmente as condições daquela unidade básica de saúde melhoraram ou não melhoraram. Então, nós temos que trabalhar também, e isso aí passa também por questão de corporação. Existe muito corporativismo no serviço público e que não pode ocorrer. Eu acho que a gente precisa trabalhar no sentido de não é sufocar essa corporação, mas fazer com que a corporação ocupe o seu devido lugar. Então, são questões que somente com um mandato fixo esse administrador poderia ter a condição de trabalhar. Porque se ele não tiver mandato fixo, vai acontecer que aquela corporação é ligada a um grupo político que, por sua vez, começa a pressionar o governador e esse governador, por questão interna, junto à sua Câmara de Vereadores ou à sua Assembleia Legislativa, acaba por afastar esse profissional. Então, isso aí poderia ocorrer. E é óbvio que esse profissional também tem que ter segurança no momento em que sair do mandato dele, ter a advocacia paga pelo Estado, porque ele vai contrariar diversos interesses e vai ficar suscetível a ter várias ações judiciais, porque ele vai contrariar interesses poderosos. Então, ele tem que ter uma assessoria jurídica durante 10 anos, talvez, depois que sair daquele ministério. Por quê? Porque ele vai estar suscetível a ter todo tipo de pressão. E ele, para negar essa pressão, qual é a solução que eles vão encontrar? Bom, nós vamos ajuizar ações, vamos tentar intimidar esse gestor para que ele acabe fazendo aquilo que a gente quer. Se ele tiver segurança de que ele vai ser bem defendido, ele vai ter muito mais liberdade para atuar. O senhor sabe que eu fico preocupadíssimo e com muito medo de tudo que o senhor está falando. Sabe por quê? Porque nós não temos planejamento estratégico. Certo. Nós não temos governantes que pensem daqui a 10, 15 anos e que pensem exatamente isto. Para se fazer uma mudança, é preciso garantias individuais, garantias para servidores, garantias para as autoridades. Para se fazer uma mudança necessária, tinha que ter muita seriedade, planejamento. Exatamente. E eu tenho medo disso, porque nós não temos nada disso. Teremos que ter segurança jurídica para isso. Teve até um ministro aí,
do governo da Dilma, se não me engano, o Mangabeira Unger, ele foi contratado pela presidência da República para desenvolver estratégias, essas coisas todas. Eu até concordo que precisa ter isso. Não sei se naquela ocasião Mas qual se ele foi era a melhor que ele pessoa. desenvolveu? Não, pois exatamente. Ninguém sabe. Eu digo assim, eu acho que realmente um governo precisa disso, não precisa? Sim. Mas não funcionou nada, claro, no caso dele. Eu vou lhe dar um exemplo prático de como o Brasil não tem nenhum planejamento estratégico. O governo brasileiro, ele se recusa a ser uma empresa. Ele continua agindo como se ele fosse uma entidade fantástica que fica flutuando no espaço e que não tem problema com recursos, não tem problema com pessoal, não tem nada. Saúde preventiva. Qualquer país que quer ter saúde da sua população, ele tem que começar com o preventivo. Não adianta eu esperar o senhor ficar doente para eu tratá-lo, porque eu vou tratá-lo com remédios. Remédios, via de regra, remediam, não curam. Eu preciso fazer com que o senhor não fique doente, que eu trate a sua saúde. E como que isso é feito? Isso é feito através de saneamento básico, que os prefeitos não fazem, porque uma vez cavado o buraco, ninguém mais lembra que ali embaixo tem esgoto, então para que eu vou fazer uma porcaria dessa? É melhor eu comprar uma escultura ali da esposa do meu secretário e botar na praça e falar que foi uma obra minha, né? É muito mais interessante. Por outro lado, você não tem um trabalho continuado. Vamos começar pelo Ministério da Saúde, depois pelas secretarias estaduais, depois pelas municipais, envolvendo a população novamente de baixo para cima em saúde preventiva, que envolva modelos de alimentação, modelos psicológicos, de apoio psicológico, né? Tudo isso você tem que comprar, pagar. Isso é muito barato e o governo nunca disponibiliza. Apenas a título de exemplo, alguns seguros de saúde resolveram investir nisso. E teve um em especial, há uns anos atrás aqui em Brasília, 6 ou 7 anos, que resolveu oferecer para o seu beneficiário um café da manhã, um pessoal para fazer shiatsu, acupuntura, doim, psicologia, alimentação, para o pessoal que especificamente tinha problemas de coluna. E diminuiu 68% as cirurgias de coluna depois de 1 ano e meio. Cirurgia de coluna, naquela época, custava entre 50 e 250 mil reais cada uma. Valeu a pena ou não valeu? Valeu a pena para ele como dinheiro e valeu a pena para o paciente que se submeter a uma cirurgia complexa, que pode gerar depois outros problemas, muitas vezes não tão necessária, mas bastou que se fizesse uma prevenção simples, tornasse esse indivíduo tranquilo, de bem com a vida, não mais preocupado com as suas dores, que a coluna voltou para o lugar. E lembrando que o problema de coluna, 80% da população já teve, tem ou terá, não é? E um outro ponto aqui, só falando isso, eu lembrei, saúde do homem. Faltam urologistas e políticas que aproximem o homem da saúde. Educação. Sim. Se o homem for buscar qualquer serviço de saúde para ele na rede pública, ele não tem. E vai ter que gastar, e se for uma pessoa de classe baixa, para gastar dinheiro para a saúde. O homem já não tem a cultura de procurar o médico. E se tiver que pagar ainda muito por isso, aí é que não vai mesmo. Não vai mesmo. Né? Além do mais, os homens, diferentemente das mulheres, as mulheres são muito mais inteligentes do que nós. Porque elas fazem seus periódicos, com certeza. Elas fazem seus periódicos, elas tomam conta da sua saúde, você não precisa ficar mandando. O homem fala assim, não sinto nada, eu não tenho nada. Não é assim? Nós já falamos isso na nossa vida. Eu, médico, já fiz isso, né? Então, aí quando estoura uma bomba qualquer, aí entra em pânico. Mas aí o pânico, como o homem é bastante covarde com relação à mulher e em relação à saúde, ele também não trata. Existe um estudo que mostra que 73% dos médicos não se tratam quando tem câncer. Olha só. Puxa vida. Sabendo que alguns tratamentos de câncer e alguns cânceres podem ser revertidos, podem ser curados ou pelo menos podem ser atenuados ao longo dos anos. Por que isso? Porque o homem acredita que ele não fica doente. Quem fica doente é mulher e criança na casa dele. Ele não. Já acabou o nosso segundo bloco. Está muito boa a nossa conversa. Eu desejaria muito e desejo mesmo que esse programa chegue a mãos de presidenciáveis, de candidatos a governos estaduais, aqueles que pleiteiam cargos públicos, porque nós tratamos aqui agora nesse bloco de questões como auditoria. É necessária auditoria com certeza. Na saúde. Transparência. Sim, prestação de contas, transparência. E a gente está, por último agora, falamos sobre é melhor prevenir do que depois gastar para se curar, não é? Exato. Pois bem, vamos para o intervalo. Próximo bloco a gente vai tratar de mais temas relativos à saúde, porém bem mais específicos.